estava esperando a definição do Luiz, né? Então nós vamos ter, além do tema central, vamos ter o lançamento do livro psicografado pelo Luiz Fernando, né? Lá no Recanto da Prece, Campo Grande, e o tema Endemônio, com o seu Carlos. Antes de passar a palavra ao seu Carlos, eu vou falar sobre o livro que o Luiz trouxe aí, inclusive, ele foi publicado pela editora M, e o livro foi uma orientação de Chico Xavier. O Luiz Fernando é médico, psicógrafo, e tem um estreito laço de amizade afetivo com o Chico Xavier, junto com o seu Carlos e a Dona Beth. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro filho do Luiz Fernando, que é o Lucas, quando ele nasceu, o Chico mandou um enxoval, do laço afetivo que tem entre essa turma aí. E uma orientação então do Chico para que essas mensagens que o Luiz vinha psicografando se transformassem em livro. Aí o Luiz recebeu uma informação também no espiritual, falando: olha, o Carlos, chama de seu Carlos, você vai organizar as mensagens, o livro e tal. E eu tenho acompanhado de longe, assim, né, o esforço de todos na elaboração desse livro, então foi uma vitória ter saído, porque a espiritualidade ela precisa continuar trabalhando, né? Então a gente tem, então assim, a gente não precisa se assustar com os espíritos que estão no livro, André Luiz, Cornélio Pires, que eu coloquei no meu Face, porque existe um lastro por detrás desse livro, que é um lastro de amizade com o Chico Xavier, né? E de pedido através do Chico. Então, e são mensagens que vocês vão ler e vão falar assim: tá, é isso mesmo, que tocam a alma mesmo. Muito bem, então, era essa que eu queria falar antes. Vem cá, Luiz. O Luiz primeiro? Então vem cá, Luiz. Ele é tímido, gente, ele é tímido. Não tem vergonha não, nós estamos entre irmãos. É o primeiro, já tem o segundo, quase saindo também, viu, gente? É o primeiro. Gente, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui, porque não é a certeza que eu pudesse vir, devido aos compromissos profissionais. Então, na última hora só tudo se resolveu e ficou mais fácil realmente, foi proporcionada essa nossa ida. Na verdade, não é uma propaganda do livro. O livro é o que menos interessa nesse momento, mas o que eu achei mais interessante foi, eu quero dar os parabéns para vocês, porque realmente é difícil a gente ver no sábado pessoas comprometidas a estarem em um encontro, ao invés de estarem jogando futebol, assistindo televisão, saindo para se divertir, né? Então vocês realmente estão de parabéns por esse propósito. E eu sentado ali, eu fiquei pensando, o que eu poderia falar, né? E eu pensei assim que o Chico ficaria muito feliz de ver na hora que as músicas começaram, uma música sobre ele, né? E eu fiquei pensando na origem humilde do Chico, que nasceu numa cidadezinha, que foi Leopoldo, e que era uma cidade do interior. E você vê o talento que uma cidade do interior foi capaz de trazer ao Brasil, ao mundo. Então, nós podemos estar no momento aqui cercado por verdadeiros talentos promissores, né? Não importa onde a gente esteja, se seja na capital,
ou numa cidade do interior, onde existe o propósito do bem, é sempre possível a gente colher as rosas da perfeição. Na verdade, esse livro nada mais é do que o fruto de uma história, porque eu conheci o seu Carlos, a Beth, há muito tempo, nós éramos jovens ainda, e a nossa vontade de conhecer o Chico era grande. Eu era de um berço de uma família católica, e sempre que eu via um anúncio, uma reportagem na televisão, eu corria para assistir sobre o Chico e falava assim: um dia eu vou conhecer esse homem. Mas eu era estudante, e estudante normalmente é sempre um duro, né? Não tem dinheiro para nada, né? Então foi preciso que eu me formasse, fizesse a faculdade, começasse a trabalhar, ter os meus recursos, e aí eu pude conhecer o Chico. E falava assim, eu sabia que o Carlos e a Beth iam a Uberaba com muita frequência e eram amigos, e falei: olha, eu posso ir um dia também junto com vocês? Eu falei: ah, vamos, né? Mas o seu Carlos já avisou: olha, não é porque vai comigo é que você vai ter a oportunidade de conhecer o Chico, que muitas pessoas foram e às vezes não conseguiram, pelo estado de saúde dele. Às vezes ele estava doente, não estava podendo ir no centro, e nós arriscamos, fomos muito esperançosos, eu e minha esposa, e a primeira vez eu confesso que foi extremamente difícil, porque ele não estava aí nos centros, nas reuniões, e só depois das reuniões do centro que algumas pessoas conseguiam entrar na casa dele no sábado à noite. E pensa numa dificuldade. A princípio foi negado, mas nós insistimos, incomodamos todos os amigos espirituais, rezamos, pedimos, e lá pelas 10h15, mais ou menos, quando eles saíram da casa do Chico, o Eurípides, filho adotivo dele, foi fechar o portão, olhou para nós e falou: agora vocês podem entrar. A sensação foi de pular o muro de Berlim. Tamanho, o quanto que era difícil você dar um passo além daquele portão simples. E a gente via no muro da casa dele, a gente via que as pessoas escreviam assim: pai, estive aqui, sou de Manaus, sou de todos os lugares que você possa imaginar. Um muro simples, extremamente simples, era a casa do Chico, né? E as pessoas de alguma forma colocavam, dizendo que tinham um estado ali, né? A sensação que eu posso... Eu não sei se vocês querem que eu fale alguma coisa sobre o Chico ou não. Posso falar? Porque o palestrante aqui é o Carlos, né? A sensação, assim, eu costumo dizer assim, é como você conhecer alguém famoso, né? E essa pessoa famosa, ela não te decepcionar, porque muitas vezes a gente conhece um artista e você fala: nossa, mas esse cara é totalmente diferente, né? E o Chico não. O Chico era aquela simplicidade, era aquela humildade, era autêntica nele. Eu costumo dizer assim que era como se nós fôssemos os bichinhos da noite. Quando a gente vê um poste iluminado, a gente ficava em torno dessa luz e ninguém queria ir embora. Se deixasse, a gente ficava até as 2, 3 da manhã sem sentir cansaço nenhum. Quando a gente voltava, parecia que a gente tinha carregado as baterias.
nós ficávamos tão bem que passávamos 3, 4 meses, nem o trânsito de Campo Grande deixava a gente aborrecido. Era algo assim muito bom, né? E realmente o Chico era tudo aquilo que tudo aquilo que a gente imagina. Uma assistência espiritual 24 horas, cercados por benfeitores espirituais, e que você sentia aquela energia e você saía dali, você queria compartilhar com todo mundo, você queria abraçar, realmente, se pudéssemos abraçar o mundo. Tamanha aquela emoção. E não foi só, foi uma vez só e na segunda já era diferente. Não, sempre continuou assim. Eu tive a oportunidade de ir umas 16 vezes lá em Uberaba, e todas as vezes eu tive a felicidade de estar com o Chico, né? O Luciano até contou que quando meu filho nasceu, ele mandou um telegrama, e antes eu recebi uma viagem, eu recebi um enxoval para o meu filho, né? Chamava Lucas, né? E depois, com 6 meses, quando nós fomos a Uberaba, o Chico mandou chamar a gente no hotel, antes do centro, e aí nós mostramos as fotos do Lucas, estava eu, minha esposa e a dona Dinorá. Só ficamos nós, na casa do Chico. A dona Dinorá foi para sua casa tomar banho, e todas aquelas perguntas, 1001 perguntas que eu tinha para fazer para ele, não conseguiram fazer nenhuma. Tamanha vamos dizer assim, a superioridade espiritual do Chico. A gente se calava diante da grandeza dele. E aí o Chico falou, viu as fotos, falou: nossa, o Lucas veio muito lindo ao mundo, né? E aí ele parou, olhou, falou: ele é um astronauta que veio do céu. Até hoje o menino é muito diferente mesmo assim, sabe? Não é muito padrão, muito corriqueiro que a gente costuma ver. Bem, e aí então ao longo desses anos todos, né, essas viagens que nós fazíamos, o assunto Chico sempre nos acompanhou. E um belo dia eu estava na casa lá do Chico, eu tinha perdido meu pai, e eu recebi uma mensagem sobre a passagem do homem de bem. E eu levei essa mensagem para o Chico, tinha essa, e tinha a mensagem Ensaio de Gratidão, que a Isadora tinha escrito em homenagem ao Chico. Aí ele pegou, ele leu as mensagens e falou assim: essa primeira mensagem lembra muito do seu pai. E a segunda ele falou: esta é a primeira página do livro. Nossa, mas eu estava pensando, né? Mas ao longo do tempo ele foi sendo construído. E por última vez, uma das vezes que eu estive lá, ele me falou que eu deveria fazer dessa forma, com frases curtas, né? E assim foi feito esse livro. Não tem nada de especial nele, não tem nenhuma expectativa de que ele faça sucesso, mas se alguém pegar e abrir uma página, ler uma mensagem, e essa mensagem realmente levar algo de bom para essa pessoa, eu acho que já terá valido a pena. Então, esse é o propósito do livro, e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E é o primeiro lugar que eu estou falando sobre o livro, né? E eu acho que seria, e é um lugar escolhido
porque realmente ele retrata a simplicidade que era característica do Chico, né, e que inspirou esse livro, e que eu tenho certeza que ele também gostaria de que fosse transmitido a pessoas simples. Ninguém quer alcançar patamares onde o amor é esquecido. Como se diz, né? A sabedoria e o amor tem que caminhar juntos, né? Cada um tem um peso de cada lado da asa, senão a gente não consegue realmente se elevar, né? Tem que ter esse equilíbrio. Então era isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Que Jesus abençoe a todos e possam ter certeza que se eu tivesse algo para transmitir para vocês, eu diria assim: o Chico está muito feliz por esse momento. Muito grato. Viva com alegria, ame intensamente, compartilhe para ter, auxilie sem esperar reconhecimento. Eleja em suas diretrizes a bondade como sendo o bem maior a ser conquistado. Entregue-se confiante e deixe que o aprendizado do amor o guie a novos horizontes. Há palavras que não apenas informam, elas acolhem, curam, silenciosamente nos elevam. Nesta obra sensível e inspiradora, Luiz Fernando oferece mensagens mediúnicas breves, mas profundas, que tocam os recantos mais delicados de nossa alma. Palavras que tocam a alma. Um livro para sentir, refletir e transformar. De Luiz Fernando, ditado mediunicamente por Isadora e Espíritos Diversos. Editora M. Olha só, então o Sr. Carlos coordena o Recanto da Prece, são 2 unidades. Uma fica, as 2 ficam em Campo Grande, né, os 2 centros. Um fica na casa dele, no quintal. E o outro, e o outro fica na loja dele. Eu tenho um amigo, o Wesley, não sei se você lembra do Wesley. Seu pai é estranho, né, Marcelo? Ele é estranho. Eu nunca vi um cara que tem 130 na casa e no serviço. Acho diferente. Olha, diferente. Então, meu pai tem um trabalho com as mensagens. Foi esse trabalho que aproximou ele do Chico. Então, desde a década de 70, 60. Está fazendo 58, 67. Ele imprime aquelas mensagens pequenininhas, branquinhas, sabe? Mas é legal. Então essas mensagens eram feitas de toneladas e eram mandadas para o mundo inteiro. Então esse trabalho da mensagem que aproximou do Chico, né? O Chico, ele queria divulgasse mais mensagens, né? Mais espiritismo, e esse trabalho trouxe a mensagem dele. Então são 2 casas. Quem quiser um dia até Campo Grande visitar, fica do lado do Cooper da Brilhante. Não precisa do lado do Cooper da Brilhante. Pode depois perguntar para a Mazé, o endereço para mim. E a outra é na papelaria que a gente tem lá em Campo Grande, na Dom Aquino. Chama Papelaria Arquiteto, fica no fundo, em cima. É sábado, 7h45 da manhã. É um horário bem alternativo. Lá, né? Sábado, tudo manhãzinho. Então o Sr. Carlos coordena essas 2 casas espíritas. E, enfim, é isso.
Ah, sim. Tem um trabalho que ele fez agora, por último, que são as capas dos livros de Chico Xavier. Está também no espaço Chico Xavier, que fica na loja. No fundo da loja tem um espaço Chico Xavier. Em cima do espaço é o Centro Espírita. Se você for lá em Campo Grande visitar, você vai ver 544 capas dos livros que o Chico escreveu. Aí tem mais outras, cento e tantas, da biografia dele, né, que fizeram sobre a biografia dele. Então, o Chico, ele psicografou 400 e tantos, mas depois foram replicando mensagens que estavam guardadas, né? Até ele desencarnar é 460 e pouco, mas depois continuou publicando o livro dele. Então, hoje o número é 544. Os 544 eram uma parede de 15 metros, um do lado do outro, colocado em ordem cronológica. O número 1, que é o Parnaso de Além do Túmulo, até o 544, né? Separado por décadas. E uma coisa interessante que eu noto ali, na década de 70, o Chico chegou a publicar um livro por mês, gente. Nossa Senhora. Era um livro por mês. Quem lê aqui um livro por mês? Ele escrevia, psicografava. E psicografar não é um processo simples, assim. Vou psicografar, dá pronto o livro. Não. Ele psicografava. Aí no plano espiritual, o Emmanuel revisava o livro, falava para ele, Chico, lá isso aqui. Aí ele corrigia, aí depois ele tatilografava o livro. Aí mandava, na década de 70 estava com a férias ainda, né? Mandava para o Valteiro de Freitas, o Valteiro olhava, e aí sim fazia os clichês. Depois dos clichês feitos, tinha revisão para corrigir o clichê que saiu digito errado. E depois ia ser impresso. Então, assim, é um processo longo até sair o livro impresso, né, naquela época. Por mês, Hoje é mais rápido, né? Um por mês, E um por mês, pessoal. É isso, gente. Tem esse trabalho interessante. Quem tiver em Campo Grande lá, você está vendo o tanto de livro. Quando você vê aquela paredona com 500 dando isso, meu Deus. Só para vocês terem um parâmetro, assim, o Divaldo foi 260 livros. Foi praticamente o dobro do que o Divaldo produziu de material psicográfico. Eu só quero, além de agradecer ao seu Carlos, com certeza absoluta, né? Todos nós aqui agradecemos, seu Carlos, a sua presença aqui. E eu quero só contar uma coisinha do senhor. Nós estávamos fazendo uma reunião na Casa Espírita. Qual será o tema central? Aí foi falado o que era o tema central, todo mundo escolheu e tudo. Quem será que vai dar o tema central? Foi unânime, não fui eu quem escolheu. Seu Carlos Sanches. Aí eu falei, o senhor tinha estado aqui e eu não tive a honra de aqui estar, porque estava lá em Campo Grande fazendo uma palestra. Falei, eu concordo em gênero, grau e número, porque afinal de contas também eu quero ouvir. Então seja muito bem-vindo e que Deus o abençoe nessa noite tão proveitosa para todos nós. Tenha de bom ânimo sempre. Primeiramente, eu gostaria de dizer a todos vocês são muito generosos. Eu não sou palestrante, eu sou um simples divulgador da doutrina espírita, mais especificamente do que Chico Xavier recebia da espiritualidade. Só isso. Mas de vez em quando uma pessoa ou outra me pede para falar. Antigamente eu falava lá em Campo Grande algumas vezes, né? Em alguns centros espíritas. Mas surgiram tantos palestrantes, então eu peço que das minhas falhas vocês relevem, porque realmente eu estou aqui, então eu não poderia dizer não. Quando eu vim aqui me deram um tratamento tão especial, meu Deus. Então eu procurei e vou procurar fazer alguma coisa diferente, que é uma palestra sobre um tema específico. Mas eu gostaria também de dizer a todos vocês que eu sei que a maioria é espírita, então fica fácil de entender. Nesta reencarnação que eu estou, eu vim para divulgar a doutrina espírita. Já tenho plena consciência disso, como o Luciano falou. Eu comecei a divulgar o espiritismo
através das mensagens de Chico Xavier, no ano de 1967. Este ano está completando 58 anos. A amizade com o Chico tem menos tempo, porque há 3 anos eu já divulgava Chico Xavier, mas sem ter contato com ele. Depois eu tive contato com ele em 1970, no dia 15 de junho, 14 ou 15 de junho de 1970, eu fui operado, fiquei uma conversa rápida com ele, e resultou daí que a gente passou a ter uma aproximação maior. Eu tive a felicidade de estar nem sei quantas vezes com ele conversando. E no grupo espírita Recanto da Prece, do qual eu faço parte, nós temos 2 interesses para esse mesmo nome, que torna a nossa casa no nosso local de trabalho. Criamos espaços especialmente para esse Recanto da Prece. E nesse espaço do Recanto da Prece, principalmente o que começou primeiro, esse ano faz 41 anos que está funcionando, ele era assim, solar, mas veio a pandemia, e a pandemia mudou tudo. Eu que abria as reuniões, convidava para fazer palestra, para fazer comentário, palestra para fazer um comentário, então, depois mais outra pessoa para fazer um comentário, sempre nos modos que era do Chico, porque várias pessoas falavam, não só uma pessoa ficasse falando. E aí, médios clarividentes falaram para mim assim, olha, tinha 2 médios, e elas estão encarnadas ainda. Uma é a Rita Glória, outra chama Silvia Carvalho. Elas falaram para mim, olha, o Chico teve hoje aqui na reunião e tal, deu um recadinho assim, dava uma informação, mas o Chico estava encarnado. O Chico não tinha desencarnado, o Chico ia em desdobramento. Eu sempre acreditei nelas, eu confiava nelas, eram pessoas sérias. Eu confiava. Um dia, eu estou em Uberaba, o Chico convida a gente para almoçar com ele. Então estava eu, a Bete, minha esposa, o Luciano e também uma pessoa da Congregação Cristã do Brasil que trabalhava comigo, estava junto. Ele está até hoje na Congregação Cristã do Brasil. Nós fomos convidados para almoçar com o Chico. Nós estávamos almoçando, normalmente, uma conversa ou outra assim. Num determinado momento ele disse para mim assim, Carlos, eu preciso te dar uma informação. Eu quero lhe informar que sempre que eu posso, eu dou uma chegadinha lá no Recanto da Prece, lá na sua reunião. Aí eu falei para ele, então o senhor, por favor, me fale onde é que o que tem que mudar, o que tem que aperfeiçoar, porque eu já errei tantas outras vidas, nessa aqui eu tenho que acertar o máximo possível. Não, continue do jeito que está. Continue, está tudo bem, está tudo certo. Prossiga do jeito que está aí. Finalizo aqui para dizer como é que a gente se envolveu tanto no Espiritismo. Né? Eu tive a felicidade de ter um casal de filhos, o Luciano e a Ana Carla, que também me deram muita felicidade até na minha vida, permanente. A minha esposa primeiro também se manifestou muitas vezes na psicografia. E hoje eu tenho o Luciano, tem a minha nora, a Fabiana, e a Ana Luísa, que está aqui, e o Pedro, que também está ali, são meus netos, todos envolvidos nas campanhas Alta de Souza, todos envolvidos na doutrina espírita, no atendimento local da região de Campo Grande. Eles estão firmes lá no Grupo Espírita Caridade do Caminho. Então eu sou um homem feliz, não realizado, porque o homem realizado, ele conseguiria fazer tudo que quer fazer. Eu não consigo. É muita coisa que acontece, mesmo para passar essas informações para outras pessoas, não é fácil. Mas vamos então agora ao tema, senão o tempo passa e eu só falo e não falo nada do tema. Eu tenho que falar do tema. Vamos ver então o que eu consegui falar. Eu fiz algumas anotações para não esquecer, porque quem no ano que vem faz 50 anos precisa ter cuidado, porque senão esquece tudo. Então eu vou pegar aqui o roteiro para eu poder. Agora o livro demora para sair, gente, não foi fácil não. Não foi fácil não. O tema é: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus.
está no capítulo 16 do Novo Testamento, versículo 33. Então tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu fiz algumas anotações aqui, mas não tive tempo de fazer um sequencial. Então vai ter um tema que eu vou falar. Falou, puxa, eu podia ter falado antes, podia ter falado depois. Então vamos falar com pontos, né? O que eu consegui chegar de conclusão. Eu acho que eu vou até ler, porque Fica à vontade. nós estamos aprendendo para a evolução no contexto do planeta Terra. Todos nós estamos aqui para evoluir. Ou a gente aproveita a vida, ou não aproveita. Ou a gente avança, ou fica estacionado. Ou a gente tem a consciência de que nós somos espíritos que tivemos alguns equívocos em vidas anteriores, o que é normal, mas que agora nós estamos ajustando o passado, aprendendo coisas novas, semeando alguma coisa de bom para o nosso futuro. Mas nem todas as pessoas estão conscientizadas disso. Por isso que eu me sinto tão feliz de poder divulgar as coisas que foram psicografadas por Chico Xavier. As mensagens estão ali, depois sendo distribuídas. É bem verdade que existe um universo incomensurável, nossa galáxia, o sistema solar, que a Terra faz parte do sistema solar. Às vezes, eu andei assistindo palestrantes sem crítica, mas eu gosto de focar no seguinte: eu moro no planeta Terra, eu tenho que primeiro dar uma estudada no planeta Terra, nas coisas que estão mais próximas de nós. Sem crítica, mas eu vi que pessoas às vezes fazem comentário que essa missão assim. Não, porque tem as galáxias dadas a tantos milhões de quilômetros, não sei o que e tal, e vai lá longe. Vamos vivenciar aqui nós mesmos, no dia a dia, no que nós somos, no que nós podemos fazer, até onde nós podemos chegar. Isso tudo relativo a termos bom ânimo. Aí diz assim, Jesus disse, eu venci o mundo. Alguns espíritas podem pensar assim, mas claro que ele venceu o mundo, ele era o governador da terra. Ele veio exemplificar o que ele fez, nós também podemos fazer. Ele mesmo falou assim, tudo que eu fizer e muito mais, vocês também podem fazer. É tudo uma questão de, é lógico, a grandeza é diferente, a magnitude é diferente, mas se nós podemos sorrir, se nós podemos falar alguma coisa para alegrar as pessoas, por que não fazer? Vocês devem ter notado que eu cheguei ali, a primeira coisa que eu fiz foi falar Feliz Natal para todos. Eu, mais de 50 anos que eu cumprimento com Feliz Natal. Eu chego num lugar, as pessoas estão rindo, estão sérias, nervoso, uma coisa. Eu chego e falo Feliz Natal, todo mundo sorri na hora. Então, a gente pode fazer pequenas coisas. Eu costumo dizer que nós espíritas, nós precisamos ser facilitadores. Nós não podemos criar caso com um, criar caso com outro. Tem pessoa que fala assim, mas a minha mulher é isso, a meu marido é isso, meu filho é isso. Gente, não tem ninguém perfeito. Nós estamos aqui para vencer. E olha aqui, vencer o mundo é vencer a nós mesmos, as nossas imperfeições, é nós carrearmos através do conhecimento aquilo que pode fazer com que a gente se sinta feliz. Eu diria assim, chegar para uma pessoa e perguntar assim, você é feliz? Não, eu não sou feliz, porque você vê, não sei o quê. Uma pessoa, o aleijado, assim, você vê a minha perna, o outro diz assim, você vê que eu não enxergo, você vê, todos estão encarando a felicidade como sendo motivos, as questões que vai fazer a gente avançar, que vai fazer a gente resgatar o passado, se for o caso. Mas a felicidade é a gente evoluir. E cada um de nós vai ter seus momentos de muita alegria, de muita felicidade. E veja só, Jesus falou essa frase naquela época, quase 2000 anos. Não podemos falar mais de 2000 anos. Se Jesus esteve aqui, foi no ano 33, por exemplo, se considerar assim, só no ano 33, só no ano de 2033 que vai completar 2000 anos. Então,
Nós estamos com quase 2.000 anos que teve essa frase. Mas ele disse também que não nos deixaria órfãos, que enviaria um Consolador, o Espírito de verdade. Só que a maioria das pessoas não sabe que o Espírito de verdade está já há muito tempo trabalhando na Terra. E aí a gente vê o desdobrar da doutrina espírita, que veio mostrar a justiça divina. Esse que eu acabei de falar. Mas tem a pedra, tem não sei o que, outro tem problema. Cada um vai ter o fio conforme o cobertor, ou melhor, ter o cobertor necessário para o fio. Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, o cara está muito feliz, não tem problemas, tem como todo mundo tem. Como eu recebi muito, agora eu vou brincar um pouquinho com vocês. Como eu recebi muito, um dia eu estou lá parado no quintal de casa, perto de uma campainha, abro o portão, uma carreta parada na frente. O que foi isso? Eu sou o motorista dessa carreta. Mas o que você quer comigo? Aqui é fulano, está assim, sim, sou eu mesmo, não. Eu estou trazendo aqui uma carreta de cobertores, que diz que é o seu problema, que precisa de muita coberta. Você tem muitos problemas. Então veja só, Deus é justo. Nós só vamos ter, entre aspas, a cruz que nós conseguimos carregar. Nós poderemos ter boa vontade, resiliência, ter paciência também, e tocar o barco ou não, vai depender de nós. Nós espíritas podemos ainda sofrer menos, porque nós vamos saber por que é que nós estamos tendo algum tipo de problemas. E vou dizer mais, a palavra não se encaixa bem, mas é uma realidade. Nós somos privilegiados. Nós sabemos valorizar o tempo, porque aqui muitas pessoas falam assim, não, aqui é uma passagem, nós estamos de passagem. Eu vou viver bem, eu vou aproveitar bem a vida. Espera aí, como é viver bem? Como é aproveitar bem a vida? É passagem? Sim, é passagem. Por isso precisamos aproveitar, porque depois, para ter outra encarnação, talvez não seja tão fácil. Aliás, nós vamos ver aqui mais para frente, deixa eu ver, tem uma parte aqui que eu gostei muito. Gostei assim porque eles que passaram foram me passando algumas coisas, né? Nós poderemos, vamos ver aqui um pouquinho, olha só. E se nós aqui estamos aqui, desencarnarmos dentro de um mês, ou dentro de um ano, ou dentro de 10, 20 anos ou mais, aqui viemos para resgatar e conquistar para que na próxima encarnação estejamos habilitados para uma vida melhor. Nós estamos conquistando essa vida melhor. Eu não estou cobrando nada de ninguém, não estou querendo fazer chantagem emocional, mas nós temos que parar e raciocinar. O que eu estou fazendo na minha vida? Eu vou estar melhor na próxima encarnação? Se eu desencarnar daqui a um mês. Hoje tivemos notícia que desencarnou o filho da dona Súlia Barsante, que era uma pessoa muito ligada ao Chico Liberado. O filho dela, nós estivemos com ele na casa da dona Súlia Barsante esse ano, né, Beth? Estivemos lá conversando com ele tudinho. E ele já foi bom. 54 anos, teve um infarto e foi embora. Como é que ele chega do lado de lá? De acordo com a vida que ele levou. Daí a importância de a gente saber que a reencarnação é temporária, passa rápido. Eu cheguei em Campo Grande com 12 anos de idade, em 1959, e de repente eu estou vendo que caminhei muito, com essa história dos dias, passaram muito rápidos. Então, com qual situação seremos recebidos em nossa volta no mundo espiritual? Vamos imaginar que primeiro a gente vai embora. Como é que nós vamos ser recebidos? Nós temos amigos que vão nos receber. Nós fizemos amizade com algum espírito do bem, porque fazer amizade com o espírito do bem, você precisa estar trabalhando no bem, senão o espírito bom não vai perder tempo porque não quer nada.
Espírito bom não vai ficar falando assim, não, vou te arrumar para você ir para o cinema, vou te arrumar para você ir fazer aquela viagem, você fazer aquele passeio, vou facilitar para você ter um carro novo, ter isso, ter aquilo. Não, Espírito bom, evoluído, vai estar com quem esteja envolvido. Todos nós temos nosso anjo da guarda, o nosso guia espiritual, nós que acompanha, que tutela a nossa vida. Então, se nós tivermos, nós vemos com a capacidade que nós chegamos aqui, veio um espírito semelhante para. Mas se nós nos esforçarmos, se nós quisermos avançar, se o espírito que estiver acompanhando a gente não acompanhar o nosso trabalho, as nossas atividades, vem outro mais superior para poder atender a gente. Quando a gente chegar no mandar, nós vamos ter amigos que vão tutelar a nossa chegada lá. Aí nós vamos poder saber. E nós não estamos sozinhos, porque olha aqui, tende bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus. Ele quer dizer que nós também podemos vencer o mundo, mas é o vencer o mundo interior nosso. É o mundo que não é para dar satisfações ao planeta, o mundo do planeta. É para dar satisfações para nós mesmos. Ele venceu, ele tolerou, ele sofreu todos os problemas. O próprio Chico Xavier, como é que foi a vida dele? A vida inteira com problemas, perseguições. Ainda hoje tem gente na televisão, no YouTube, que fala mal de Chico Xavier sem conhecer. Não tiveram lá, não conversaram com ele, não viram o que ele faz, como que são as coisas. Na exposição de capas, que tem várias 500 e poucas capas que estão lá expostas, tem pessoas de espírito que chegam lá, nossa, eu imaginava que teria aí uns 40 livros, está 15 metros, não na altura muito alta, como a pessoa não pode ver, e também não muito baixo, mas na altura que a pessoa possa passar a fileira assim de capas, que dá para ver os números todinho das capas, do começo ao fim, do sequencial. Mas tudo isso, as pessoas ficam encantadas. Tem uma pessoa de Uberaba, passou em Campo Grande, que o pai dele mora em Campo Grande, foi lá, chegou lá, viu aquilo, ficou encantado, falou, meu Deus, uma exposição das capas, não existe isso no mundo. Uberaba precisa ter, eu quero fazer, como é que faz? Como é que faz? Você quer mesmo fazer? Então tá, eu vou te fornecer todas as fotografias, vou fazer as capas das fotografias, você vai poder montar em Uberaba uma exposição. Já foi entregue mais da metade das capas, e agora na próxima semana eu vou entregar o restante das capas. É ser útil aonde a gente estiver. É ser facilitador. Tem pessoas que falam, nunca se deve falar numa palestra de si próprio. Eu acho que está certo. Mas eu vou contar um segredinho para vocês. Eu tive casado a primeira vez 10 anos. Nenhuma briga. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil porque a pessoa tem que ter propósito. Tem esse propósito lá naquela idade quando a gente casa. A gente não tem muitos propósitos. Não. Eu também era igual a todo mundo. Mas eu fiz esse propósito. Foram 10 anos sem nenhuma briga. Houve um acidente grave. Eu fiquei, o senhor ficou. Eu casei de novo com a Beth. Esse ano vamos fazer 41 anos. Ela era católica. Eu falei, eu te levo na igreja. Não tem problema nenhum, não. Eu vou na igreja de hoje, mas se tiver, você está na igreja, você está seguindo e tal. 41 anos. No propósito que nós tivemos, não tivemos uma briga. Não falaram, não pode uma coisa dessa. Pois é. Diz que toda regra tem exceção, vai ver que nós somos exceção da regra. Mas há que se pensar nisso, há que ceder, há que ser os facilitadores. Ela me tolera demais. Eu não preciso tolerar ela. Ela me tolera demais. Eu não preciso tolerar ela, você sabe por quê? Porque ela trabalha na doutrina espírita mais do que eu. Ela tem uma amizade com o Chico, que eu que conheci o Chico, que toda aquela história do Bruno Carlos Jair lá, hoje ela tem uma amizade com o Chico muito maior do que a minha.
Quando a gente ia visitar o Chico, sempre tinha aquela fila, né, que forma uma fila para as pessoas, quando ia na casa dele. Porque lá no centro também as filas eram quilométricas, mas na casa dele, quando ele estava doente, por exemplo, não podia ter muita gente, formava uma fila com às vezes 10 pessoas, depois ia sair da luz, ia entre outros, mas sempre estava em torno de umas 10 pessoas, assim, que ficava lá dentro da casa. Uma vez aconteceu o fato, ela fez acontecer todas as outras vezes que a gente ia encontrar com o Chico. Nós estávamos assim, quando eu cheguei para cumprimentar ele, a primeira coisa que ele falou assim, eu falei assim, tudo bem, vamos começar a conversar. Ele falou assim, quem tem a Beth? Ela está aqui atrás. Ah, Beth, fala com ele. Aí, o que aconteceu? Quando a gente entrava na fila, ela falou assim, não, você vai na frente. Só para ouvir o Chico perguntava toda vez, quem é a Beth? Eu vou estar aqui. Hoje, mudou o sistema. Mudou. Porque ele desencarnou. E ele nos visita de vez em quando, seja no centro, seja nas reuniões que a gente tem. Não era estar com a gente em permanente, pelo amor de Deus, era com passagens rápidas, né? Porque tem o planeta todo para dirigir, que já tem pessoas em vários países. Então, mas quando ele chega em casa ou no centro, que a Beth fica emocionada demais, vai até as lágrimas, fala, Chico, está aqui. Estou falando isso aqui para a gente saber que quando a gente quer algo mais, a gente tem que buscar. E buscar tem uma palavra mágica que vocês têm, e que eu admiro vocês da Campanhota de Souza. A palavra mágica chama-se caridade. E tem muito tipo de caridade. Agora, com caridade, nós vamos ter bom ânimo e vamos vencer essa encarnação. Não adianta nada a gente decorar, saber o capítulo, o versículo e tal, e a gente não muda nada. Eu conheço, não vou dizer nome para vocês, mas eu conheço palestrantes muito bons, alguns que eu conheço, não todos. Palestrantes no Brasil, no mundo está cheio, né? Mas dos que eu conheço, tem sempre um ou outro que eu conheci mais em proximidade, e entendem de doutrina que eu não tiro o chapéu, mas não tem nem chapéu, né? Mas eu faço, eu fico assim, boquiaberto e aprendo. Eles falam e eu aprendo muito. Mas quando você começa a conviver mais próximo deles, você vê que eles não entenderam a doutrina espírita. Tem o conhecimento, conhece muito, faz a caridade de transmitir, sim. Eu aproveito desse pessoal todinho. Se eles fazem uma palestra boa, eu vou querer assistir e tal. Tem palestra que fala capítulo, versículo, livro tal, e parece que tem um arquivo aqui com todos os livros do Chico Xavier que começa a falar na página tal, ou então lá no capítulo tal, do livro tal, não sei o quê. Aí você convive perto, próximo tempo, assim, você observa, muito bom palestrante. E eu quero continuar aproveitando. Nós vamos para aprender com a prática. Então nós temos que ter, olha o que Jesus disse, tenha bom ânimo, quer dizer, tenha boa vontade. Tenha boa vontade. Mas está difícil isso aqui. Eu já fiz tanto. Tem uma pessoa que diz assim, já fiz tanto pelo Espiritismo, eu trabalhei tantos anos sempre, agora vou viver minha vida, porque agora eu já tenho 10 anos, 20 anos lá no centro, agora vou cuidar de mim. Aí aquele tempo que vai cuidar. Nós temos 24 horas do dia, 12 meses para dar para fazer tudo. É só dosar. É só dosar. Vamos ver. Quanto tem tempo ainda? Eu não marquei seu cartão. Quantos minutos? Acho que tem 40 minutos. 40 minutos? Mas o Luiz falou 20, era uma hora. Não, mas é que a gente aumentou o tempo para ele poder falar. Nossa, vamos ver se eu consigo. Não, mas o senhor pode ficar à vontade. O senhor fala até É o tempo do senhor. Tá certo. Para não acabar aí. É meia-noite e meia-noite. Vamos ver aqui.
Olha, atualmente temos todas as informações que precisamos para tomar as melhores decisões, as melhores atitudes em todas as situações que se nos apresentam. A doutrina espírita nos oferece a possibilidade de um conhecimento que em qualquer situação a gente pode resolver. Ah, mas não sei o que, tá, basta ter humildade. Tendo humildade a gente resolve tudo. É só ter humildade e insistir, buscar as soluções que elas vêm. No livro Esperança nós encontramos que a paz interior e a vitória sobre nossas próprias fraquezas encontraremos os fundamentos para prosseguirmos na nossa jornada de evolução espiritual. Olha só, nós nos atritamos muitas vezes desnecessariamente com espinheiros. Quantas vezes, eu digo por mim mesmo, vocês pensaram que eu também não tenho intenção. Eu com esse livro eu tive tanta ansiedade, tanta preocupação, eu falei, mas não é possível, tem que resolver. Ai, só Deus sabe. Olhava a caixa de correio todo dia, né? Eu olhava. Para ver se eles vinham alguma solução. Mas não faltou amparo espiritual. Eu achava que teria 3 anos que eu estava lutando de minha parte, porque o Luiz Fernando fez o trabalho dele da psicografia, mas eu teria que ter uma gráfica, uma editora, alguma coisa assim, para poder ver que o livro viesse sair, né? E eu pensava assim, eu falei para várias pessoas esses dias assim, nossa, graças a Deus, depois de uns 3 anos mais ou menos, conseguimos que o livro saísse. Porque é tanta frase bonita que veio da espiritualidade, vocês vão ver pelo livro, é muito bonito. Esse livro ficou primoroso, ficou bom demais. Eu sou suspeito para falar, mas ficou bom demais. Eu tenho que falar para todo mundo. Não com o objetivo de que as pessoas comprem, não. Eu já comecei a ter um livro que o Luiz Fernando recebeu, que ele vai dar um, outro vai fazer sorteio, já mandou para Portugal, já mandou para outros lugares. Aí já mandou para a Alemanha, e eu também já comprei também livro da editora para fazer a mesma coisa, e já comecei a fazer isso também. Hoje mesmo, eu não vou falar o nome aqui, mas ela me falou, Carlos, eu vou pegar dos nossos livros que nós compramos para poder dar para tal pessoa. Eu falei, mas claro, é agora. E a gente vai distribuindo também. E eu estava falando que nós nos aplicamos muitas vezes desnecessariamente. Então, a gente quer viver bem? A gente quer viver mal? Vocês têm computador? Não tem? Notebook? Tem. Tá. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. A tecnologia hoje avançou tanto, né? Nós estamos com 2 câmeras aí tão pequenininhas, filmando, né? Telefone celular, que qualquer um de vocês também pode fazer, transmitir ao vivo, se quiser. Então, na tecnologia, o que vocês fazem? Não precisam responder, vou só falar para vocês sentirem. O que vocês fazem com o computador, ou notebook, ou o celular de vocês? Vocês, se tem um computador, vocês sabem que tem lá o HD, que chamava HD antigamente, onde arquiva todas as atividades do computador, está no HD. Hoje não tem mais HD, já subiu, já melhorou. Hoje é SSD, porque o HD era um negócio disso, como diz que fica girando para gravar tudo. Agora é estático. Aliás, era estático, agora vem dinâmico. É rápido sem ter movimento nenhum. Se o homem inventou isso daí tudo para arquivar, e o que nós fazemos? Se vê um vírus, a gente põe um antivírus. Se vê um hacker, a gente quer tirar aquelas coisas que o hacker pode fazer. A gente zela pelo cérebro do computador, pelo cérebro do notebook, porque se não tiver bom, não funciona direito. Pode perder tudo, pode ir uma porção de coisa, então a gente cuida. Mas todos nós temos também uma espécie de um SSD, um arquivo que é o nosso cérebro. O que a gente pode pôr no nosso cérebro? O que nós podemos arquivar aqui? Ah, morreu, atropelou, não sei o que e tal. Só desgraças, só coisas ruins. Os fatos que acontecem,
há imprevidências, há atitudes equivocadas, vamos poder por isso aí. Mas há também resgates, há questões que fogem à capacidade de a gente analisar qualquer fato mais grave. E tudo quanto é fato grave eu vou começar a pôr na minha cabeça. Esse senhor José que trabalhava conosco, já saiu, aposentou, eu tinha colocado, né, porque ele me dava quintal, a gente quase não parava em casa, então eu tinha uma televisãozinha lá para mim. Quando havia uma notícia ou outra coisa, muitas vezes eu chegava lá e estava só assistindo aqueles programas de televisão, só fala coisa ruim, só notícia, noticiário da TV aberta normalmente é bem pesado, porque as pessoas assistem, porque gostam, e aí então pode pôr publicidade para ganhar dinheiro. Se não tiver coisa ruim na TV, o povo não assiste, a TV não ganha dinheiro. E ele estava sempre assistindo aquilo. E às vezes eu chegava lá, ele queria me contar, seu Carlos, ele é muito sentimental, o senhor sabe, aconteceu isso assim, assim, onde já se viu, como é que as pessoas podem fazer isso? Tá? Era muito sentimental, uma pessoa muito boa. E ele ficava horrorizado, mas não parava de assistir. Eu falei, seu Zé, assiste essas outras coisas que tem boas e tal, ele insistiu. Aí eu falei assim, pensei que eu vou fazer uma questão com ele, para ver se ele vai ter bom ânimo e pensar só nas coisas boas para avançar. E cheguei para ele e inventei uma história. Chega assim, seu José, o senhor não sabe o que aconteceu. Olha, eu estava vendo na televisão, lá no Japão, uma cidadezinha pequena do interior do Japão, nem sei pronunciar o nome da cidadezinha, uma cidade bem pequena. Foi filmado lá que um carro ia indo assim, e um cachorrinho pequeno, bonito, senhor José, branquinho, peludo, tá? Foi atravessar assim, e ele pegou o carro, o motorista pegou o carro e dirigiu até, e o cachorrinho correndo aqui, correndo ali, e ele com o carro tentando passar em cima, passou em cima do cachorrinho. O senhor tem que ver uma tristeza, o homem começou a chorar. Ele começou a chorar, né, porque ele falou, meu Deus, como é que tem gente maldosa assim, assim. Seu José, vamos voltar para a real. O senhor está sofrendo por causa do cachorrinho que teve dificuldades lá, que foi atropelado, não sei o quê. O senhor não pode usar a cabeça do senhor para ficar sofrendo por coisas que pertencem aos outros. Cada um tem seus problemas. Vamos cuidar dos nossos problemas, resolver as nossas questões, usar o nosso tempo para o nosso autoaperfeiçoamento. Para isso aqui que é preciso. Jesus foi claro. O que Jesus disse aqui? Tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo, quer dizer, ele estava dando uma aula para nós que venceu as dificuldades que foram surgindo diante dele. E quando chegou o momento do suplício, que ele foi entregue lá para ser crucificado, será que ele não tinha poder para imobilizar todo mundo? Ou desmaterializar? Ele tinha. Ele não sabia. No Velho Testamento já anunciava que ia acontecer tudo aquilo. Se aqueles juízes, aqueles que tomaram as decisões, ou que fizeram o que fizeram com as pessoas, aqueles todos envolvidos, não fizessem daquela maneira, nós seríamos o cristianismo hoje, seria apenas mais um que passou pela terra. Mas ele veio para exemplificar e trazer uma mensagem. Não escreveu um livro, mas a espiritualidade diz que se fosse escrever tudo que Jesus fez na terra, não haveria livros suficientes para registrar tudo. E nós, espíritas, não somos melhor que ninguém, não, porque o melhor que cada um reside dentro da própria pessoa. É nós que devemos tomar a decisão. Eu conheço pessoas que não são espíritas, que eu almejo um dia chegar aos pés ao nível que está aquelas pessoas, mas eu sei que tem pessoas que eu conheço, não vou falar para vocês aqui porque tem nome e tem endereço. Se eu chegar, tem nome e tem endereço. A Ana conhece, a Beth conhece, o Luciano conhece, o Luiz Fernando conhece, a pessoa que não é espírita. Mas quando é que eu vou chegar no nível daquela pessoa? Então, aí mostra a evolução.
Aí mostra que é possível e que tem que ter determinação. E essa determinação é nossa. E nós, espíritas, veja a responsabilidade. A gente sabe que já viveu, que está vivendo e que vai viver. Então, nós temos a capacidade de... Nós não podemos dizer assim, não sei o que, esse sofrimento, não sei o que, está sofrendo muito, está resgatando. Vai ficar livre depois. Nas nossas reuniões do grupo espírita, Recanto da Prece, Ricos Barçanufo, que são feitas às quintas-feiras à noite, na parte não do nosso local de trabalho, mas no quintal da nossa casa, temos um salão separado da nossa casa, e lá temos no piso superior um centro espírita, que é o Recanto da Prece, que esse ano está fazendo 41 anos de existência. Tem participado conosco um casal, ela é funcionária do Banco do Brasil, não vou falar o nome não. Ele é professor de educação física ou qualquer coisa assim. Imagina só, tiveram um trigêmeo, eles bem bom, sarado, a esposa também, todos. Mas tiveram só 3 filhos. Trigêmeas. Uma está bem pequenininha, só fica no colo. Está limpando o perispírito, está limpando o espírito através daquele corpinho deficitário. A outra, não posso nem falar do bem, porque as 3 são do mesmo dia, são trigêmeas. A outra tem limitações, mas consegue falar com dificuldade algumas palavras. E eu chego perto dela e falo assim para ela, Feliz Natal. Natal. Alegre, feliz. A mais novinha, eu chego, brinco com ela, ela sorri e tudo mais. Quando chegaram lá, viviam muito irritadas. Os pais não sabiam o que fazer, porque é sofrimento. Mas eu já falei para eles, vocês estão felizes, vocês estão melhorando, eu fico imaginando vocês, quando terminar essa vida, como vão estar no mundo espiritual. Lindo, perfeitos. E falei tanto para o pai como a mãe. Vocês são anjos que Deus colocou para esses espíritos ter alguém que auxiliasse, porque precisa alguém. Muitas vezes o que acontece? Quando vê uma criança muito deficiente, muitas vezes tem acusantes, não é por aí tudo essa questão. O pai abandona a mãe com o filho, sobe o mundo, vai arrumar outra esposa, e a mãe fica lá com as crianças, com os companheiros. Mas é que mãe da gente. Mãe é aquilo que o Chico dizia, né? As mães têm um segredo com Deus que ninguém decifra. Bom, vamos lá. Nós já fizemos alguém sorrir essa semana? Não precisa responder, ninguém precisa responder. O sorriso é a alegria que brota espontânea. Nós já fizemos alguém sorrir essa semana? Se não fizermos, nós podemos tentar, começar a tentar. Vocês não pensem que é fácil. Às vezes a gente é ridicularizado. Eu já cheguei para a pessoa e falei assim, Feliz Natal. Feliz Natal por quê? Porque é Natal. Para com isso. Tá bom. Às vezes a pessoa fala uma coisa assim, fala uma coisa totalmente diferente, errada. Eu vou brincar. Você sabe que você tem razão? Eu falo para você. Então eu tenho muita informação que eu tenho da espiritualidade, que foi ao longo dos anos, né? Trabalhando nesse espírito facilita muita coisa mesmo. E eu vou ficando sabendo de uma coisa, de outra, de uma série de coisas. Às vezes eu quero passar para um amigo querido, uma amiga querida, eu quero passar uma informação. Começo a falar, a pessoa deu bastante. Aí eu penso assim, para com isso é impossível. Não ter a humildade de dizer, eu não consegui entender isso não, mas me explica para mim como é que é. Como é que é isso? Como é que é aquilo? E começa a perguntar e quer saber. Esse aprende. Aqui fala assim, não tem nada a ver. Você sabe se eu tenho razão? Eu falo, não vou levar mais nenhuma informação, porque eu vou perder meu tempo. Eu quero passar meu tempo com quem quer algo mais.
Nós precisamos querer algo mais de bom, que soma para a nossa paz interior. Senão, a gente vai chegar aqui e voltar para o outro lado, depois, com a mesma capacidade instalada, vamos assim dizer, ou às vezes até com mais dívida para outras vidas ter que ajustar. Ah, não. Vamos arrumar bons amigos. Tem aquelas pessoas que afirmam assim, né? Bom, eu vou ler aqui assim. Com qual situação seremos recebidos em nossa volta ao mundo espiritual? 2 pontos. Como os de boa vontade? Interrogação. Ou os que buscavam conhecimentos? Os que valorizavam a família? Os que procuraram entender os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, o governador da terra? São opções. Ou então, aqueles que afirmam assim, como diz a música, deixe o mundo me levar, o mundo leva eu. Então, a música que fala isso assim, né? E tem também assim, muitos que dizem assim, a respeito de outro, e às vezes diz si próprio, pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Não. Madeiras tortas aplanam-se e fazem móveis bonitos. Pessoas que erram, podem se transformar também exemplo para muita gente. Outros dizem assim, eu sou assim mesmo, não vou mudar não, é isso aí mesmo. Vai ter o tempo dele. Às vezes precisa bastante sofrimento. A gente lembra disso, por exemplo, quando foi com um dos instrutores lá nas regiões umbralinas, e tinha lá um que estava querendo, me tira daqui, eu estou sofrendo, não sei o quê. E ele se condoeu daquilo, ele queria tirar a pessoa dali. Aí o instrutor falou, não, deixa ele lá. Olhe bem nele, você vai ver que isso é só fantasia. Não quer coisa nenhuma, quer se livrar do problema, mas não quer melhorar. Quem quer melhorar, recebe apoio espiritual. É o que se chama de fé. Eu acredito que eu vou melhorar, ele muda. Eu acredito que eu vou fazer, ele muda. Eu também tive no passado, não tão pejorativo, mas eu dirigi os carros em Campo. Já tem a minha carta de 1966, eu não sei quantos anos tem, mas em 1966 eu tenho a carta aqui que eu posso mostrar, que a data do primeiro exame que eu fui aprovado como motorista foi 1966. Então eu tive também ímpetos, né? A gente sai da rua e pensa assim que a gente pode fazer o que quer e tal, não tem que respeitar. Muita gente não respeita. Lá em Campo Grande, quem vai lá vê os motociclistas, não todos, mas alguns, é sinal vermelho, é verde, eu não quero nem saber, chega e passa. De vez em quando, 2 motocicletas se batem e às vezes até morrem. E se perguntar para qualquer um dos 2 se não morreu, o outro que estava errado. Sempre vai ser assim. Então, muitas pessoas xingam no trânsito, e brigam e tal, não sei o quê. Eu ando todo dia dirigindo carro em Campo Grande e posso falar na frente da minha mulher porque ela é testemunha ocular. Não é que ela vai torcer por mim, não. Vai acobertar falha minha. Ela é bem taxativa também nas falas dela. Ela tem personalidade. Então, ela sabe que o carro me fecha, a motocicleta me fecha. Eu freio, graças a Deus tenho um bom reflexo, eu freio e deixo ir tranquilo. Não me aborreço, porque eu não posso pôr um momento na minha cabeça. Mas eu vou dizer assim, como é que eu vou resolver isso? Vou dar uma dica para vocês, se acontecer aqui também. Vou dar uma dica para vocês, porque isso é viver melhor. É opção. O que eu fiz para mim? Eu pus 2 regrinhas. Eu saio da minha casa para chegar no meu trabalho, eu passo em frente ao hospital militar lá em Campo Grande. Então sempre é caminho, passo em frente ao hospital militar. Então o carro chega antes do hospital, chega e me fecha e tal, já aconteceu e continua acontecendo. Então eu colocava na minha cabeça assim, não, esse daí, ele está indo para levar o filho do hospital. Tem que dar passagem, não pode se irritar, não vou nem me
irritar nem irritar aquele. Ele está levando o filho para o hospital, ou a mulher, ou tá, sei lá, qualquer coisa. E eu não me irrito, não xingo, não me aborreço, não me aborreço. Falo, aconteceu. Eu tenho reflexo rápido, eu freio, pronto. Bom. Mas eu arrumei uma outra forma. A outra forma é o seguinte: se um cara me fecha, eu chego e xingo ele, e ele escuta, ele percebe que eu xinguei, porque ele bem na cara dele xinguei e tal. E depois lá na frente encosta um carro um lado do outro, porque o sinal fecha, de repente está um do lado do outro. E aí o que acontece? Eu não posso fazer isso. Não porque a pessoa pode achar ruim ali na hora, não. Eu tinha que arrumar uma justificativa para mim. Falei, não, mas isso daí está levando o filho, ou a esposa, ou alguém da família, para a faculdade. E ele vai fazer prova, está lá em cima da hora da prova. E ele quer comprar um material lá no lugar que eu trabalho, tem material desse lugar. Ele vai levar lucro para mim. E eu não vou brigar com ele porque está levando o filho e me fechou. Não, deixa ele vai chegar primeiro que eu lá, vai chegar para fazer a compra dele, vai me ajudar, vai ajudar a empresa, e eu não vou brigar com ele. Vocês já imaginaram eu chegar lá e encostar no meu carro, e depois entrar lá dentro e o cara olhar para mim assim: você aqui, o que você aqui? Você vai fazer compra para nós? Se ver, vai embora. Eu não quero ver você aqui. Pode falar isso para mim. Aí todo mundo pode falar: não, ele também trabalha aqui. Vocês já imaginaram como é que fica? Eu, e que imagem eu crio da empresa, porque uma pessoa mal atendida, mal agredida ou qualquer coisa, ele multiplica isso aí por um monte de vezes, porque multiplicar coisa ruim é fácil, difícil é multiplicar coisa boa. Como eu acho que o tempo está quase chegando, ainda vou falar mais só uma coisa seguinte. Eu estava com o que eu ia falar, estava aqui na ponta da língua e da cabeça. Nós estamos, como que se fala e está patenteado por vários palestrantes e também pelas notícias de modo geral, mesmo pela doutrina do Espírito, nós estamos num período de transição, né? De separação do joio do trigo. Vocês notaram que ultimamente está caindo a máscara de muita gente, pessoas que aí pensavam, não sei o quê, estou falando, não é possível, a máscara está caindo. Então, como é que nós queremos estar conosco mesmo? O que nós podemos fazer a nosso benefício, a benefício da sociedade, da família? Família é fundamental, é primordial. Lembrem duas coisas que eu quero falar. Vou falar uma primeiro, depois eu vou aí e encerrar. Culto do Evangelho no lar. Quem não fez, começa a fazer. Vocês vão ver que maravilha, como muda a vida. É criar uma psicosfera dentro da casa que às vezes o espírito ruim quer entrar e não consegue, porque o ambiente não permite. A outra coisa que eu queria falar para vocês: como todo mundo aqui acredita em reencarnação, então vamos supor o seguinte: Jesus disse que a gente tem que reconciliar com os inimigos, tá? Se alguém de vocês vier brigar comigo, eu for brigar com vocês, com qualquer uma pessoa, o que pode acontecer? Vamos imaginar que eu briguei com o Frank Felden. Vamos imaginar que eu briguei com ele, que eu vou brigar com ele, não. Porque ele falou uma coisa, eu falei outra, e nós nos desentendemos. Ele desencarna, assim, a gente se encontra no plano espiritual. Aí eu vejo ele assim: você me perdoa, me desculpe. Eu descubro que ele foi meu pai, por exemplo, numa encarnação há 200, 300 anos atrás, e que me ajudou muito para me chegar no ponto que eu consegui chegar hoje. E, no entanto, eu fui agressivo com ele. Então, nós não podemos brigar com ninguém que nós não sabemos que nós estamos brigando com a nossa filha, com o nosso filho, com
nosso pai, com a nossa mãe. Quantas mães nós tivemos ao longo de nossa jornada evolutiva? Onde andam todas essas mães? Não vai pensar que é sempre a mesma mãe, que não é. Há mudanças. Os blocos familiares, eles invertem-se também, né? Quanto mais se odeiam, mais se atraem um ao outro para que a gente possa entender essa lição, que é ter de bom ânimo, mas esse bom ânimo depende da nossa humildade, da nossa vontade de querer conquistar novos valores e de realizar alguma coisa de útil. Nós não podemos esperar colheitas boas se não fizermos boas plantações. E ninguém vai plantar. Eu já trabalhei em horta, quando eu era criança eu trabalhava em horta. Plantava, colhia e vendia com cesta na rua. A gente então não pode plantar rabanete, tem muito rabanete, e plantar cenoura, por exemplo, e depois querer colher salsinha, cebolinha. Não tem. Nós somos resultado daquilo que nós fizemos. Vocês não imaginam como que eu fiquei feliz aqui de ver a Mazé me recebendo de uma maneira que eu tenho consciência que eu não mereço um tratamento que eu recebi. Porque nada mais fácil do que a minha obrigação. Mas ela ficou tão feliz que também me deixou feliz. Eu pensei assim, mas eu não tenho esse merecimento. Mas a gente, quando procura não errar, as pessoas observam que a gente possa, ao longo desse nosso restante de existência, nós não sabemos, é aquilo que eu falei, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 10 anos, pode ser 20 anos, ou mais do que isso, a gente vai perder o corpo. Quanto tempo nós temos para aproveitar? A pessoa chegando para outra e falando, qual é a sua idade? Quantos anos você tem? Não sei. Posso ter mais um ano, posso ter mais 2 anos, 10 anos, posso não ter nenhum ano. Porque os outros eu já gastei, não tem como mudar, já está feito, já está, são pacotes empacotados, são temas realizados. Ah, mas eu errei demais, comece agora a fazer o bem. Ah, mas eu briguei muito com a família, vai fazer as pazes. Mas e se não quiser paz, não tem importância, você tenta. Eu já cheguei para a pessoa, não estou querendo parecer bonzinho não, mas eu queria a minha paz, né? Eu já cheguei para a pessoa que me aborreceu demais, mas me aborreceu muito. E eu pedi para ele não aparecer mais no lugar que eu trabalhava e tudo mais, porque ele fez uma coisa muito séria contra a minha pessoa e resultou em complicações para mim, né, as atitudes dele. E eu então falei, você fez isso, assim, por favor, não entre mais aqui, você é falso, não sei o quê. Não pedi para não entrar mais, não. Esse cara pegou ódio de mim. E eu pensei, como é que eu vou me reconciliar com esse cara? Porque o ódio era muito grande. Um dia eu fui na escola da minha neta, e até ela tinha uma festa de idade lá, e tinha uma bancada, fui subir naquela bancada de tijolo mesmo, para sentar lá em cima, fui passando perto dele, ele olhou para mim assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei nada. Não fique perto da gente não, você não merece ficar perto da gente. E falou mais outras coisas lá. Eu baixei a cabeça, desci, fui para outro lugar sentar. Eu pensei, meu Deus, eu preciso me reconciliar com esse cidadão. Deus me permitiu. Um dia eu estava no supermercado Compre, lá em Campo Grande, estou de cara com ele. Falei, é agora. Cheguei para ele e falei assim, olha, eu quero te falar algumas frases, você, por favor, me escute. Você não é obrigado a aceitar as frases que eu vou falar, mas, por favor, me escute. Eu sei que eu errei muito feio com você. Eu sei que eu não poderia ter feito o que eu fiz. Tudo que eu já aprendi, eu não poderia ter tido essa atitude que eu tive com você. Eu quero pedir meu perdão para você. Se você puder me perdoar, se me perdoe, eu quero que você vá lá no local que nós trabalhamos, que você saiu de lá, e nós vamos tomar um bom café, vamos bater um bom papo e tudo mais e tal. Mas eu preciso do seu perdão.
Ele parou assim, mas é difícil para mim te perdoar. Se esforce, você não precisa dar a resposta hoje. Mas veja na possibilidade. Parou mais um pouco e falou assim, tá bom, eu te perdoo. Muito obrigado. Mas você perdoou o meu de verdade ou de acordo com o falando? Não, eu vou me esforçar para que seja de verdade. Eu vou me esforçar para que seja de verdade. Então é isso, gente. Nós podemos consertar as nossas limitações. Cada um de nós pode pegar um caderno e marcar. Olha, isso aqui é o certo, isso é o certo, nessa outra folha aqui. E aqui eu estou fraco, aqui não sei o que, aqui não é difícil. E não querer resolver tudo de repente, nem pensar assim nessa encarnação em 10 dias, 20 dias ou um mês, não precisa. Mas comece. Tem uma escadaria. Para a gente subir a escada até o último degrau, precisa subir o primeiro. A gente às vezes está ali e hesita. Falta um bom ânimo. Nós precisamos ter um bom ânimo. Muito obrigado a todos. E obrigado pela paciência que eu passei achando os limites.